90% das mulheres já sofreram algum tipo de de abuso. violência e de violência, né, Sim. sexual, e em torno ali de 40%, É muito alto o número. sendo que 2/3 dessas mulheres sofreram a primeira violência sexual antes dos 18 anos e mais da Menina, metade mais de uma vez. Começamos mais um episódio de Café e Neuro. Eu coloquei uma caixinha um tempo atrás, perguntando quem que eles queriam ver no Café e Neuro, e o nome da minha irmã gêmea foi o que mais apareceu. Só agora que eu consegui uma horinha da agenda dela para ela vir aqui. Amiga, É verdade, né? obrigada, amiga? viu? Muito obrigada. Te agradeço por você ter vindo. Que a gente passeia, a gente vai no shopping, mas gravar o podcast estava mais difícil, Tava só um sabe? pouquinho difícil, né, amiga? A agenda cheia, Mas deu né? certo. Deu certo. Deu certo, A gente estamos precisou vir aqui. aqui pro evento para poder gravar nosso podcast. Falando do evento, como que foi sua palestra? Que eu estava aqui gravando. Eu acho que foi um tema muito importante, né? Eu sempre costumo trazer o tema autismo em meninas e mulheres, porque ainda essas mulheres, essas meninas no nível 1 de suporte, elas têm sido muito invalidadas, in- negligenciadas, exato, O que exato. você vê nesses anos todos, com essa sua grande especialização em autismo feminino, na infância, começando a falar sobre na infância, de diferença de sinais, qual que você vê que mais difere no menino da menina? Bom, se nós formos considerar os critérios diagnósticos, né, porque para ter diagnóstico de autismo precisa preencher critérios diagnósticos do DSM-5, os critérios A e B, eles acabam se apresentando de maneira mais sutil em meninas, mesmo na infância. E algumas meninas acabam tendo sinais tão sutis ali, porque ainda não excedeu demanda social para ela, que a gente só vai realmente começar a observar sinais mais claros lá por volta dos seus 7, 8 anos e muitas vezes na adolescência, até mesmo na vida adulta. Mas isso é claro, hã, com profissionais ainda que não têm muita experiência, né. Porque, na verdade, a gente precisa capacitar profissionais para que possam cada vez mais fazer diagnóstico na infância dessas meninas, Tem porque mudado um pouco esse olhar, as pessoas já estão, com as informações, já estão entendendo um pouco essas sutilezas. Você tem visto isso? na verdade, o próprio DSM-5 TR, no seu texto revisado, ele já traz uma nota sobre a necessidade de se olhar para este público, né, das sutilezas das características das manifestações neste público. Porém, ainda assim, eu recebo muitas meninas que não foram diagnosticadas por conta dessas sutilezas, porque na verdade as meninas camuflam muito suas características. E o que acontece? Muitas vezes ali no recorte de consultório, aquela breve interação que aparentemente é competente, Uhum. não reproduz como elas interagem, como ela se comunica Fora em daquele outros momento. contextos, né? Muitas vezes ali a interação ela é até mesmo ensaiada. Então, a gente sempre diz, né, na verdade, você sabe muito bem, o diagnóstico padrão mesmo, o diagnóstico padrão ouro, deveria ser multidisciplinar e não direcionado apenas a uma avaliação médica. Aquilo é um recorte muito empobrecido, né, da competência social da criança. Em Nós uma hora, 1h30, 2 horas de consulta, às vezes a gente não consegue pegar um décimo de sutileza ou de sofrimento que as famílias vivem dentro de casa com essa criança. Exato. E a competência social, quando nós falamos em competência social, a gente sempre precisa ter avaliação entre pares. Porque muitas vezes, aqui falando em autismo feminino, né, as meninas, elas podem interagir bem com meninas mais velhas, com Uhum. adultos ou com meninas menores, né, com de idade menor, Não da porque mesma e não da idade. mesma idade, porque a competência, a exigência social ali para a interação é diferente. Então, com mais velhos, o adulto acaba mediando a situação, com mais novos, ela media.
a situação. E isso acontece muito de as pessoas não conseguirem enxergar justamente por isso. Você vai Exato. conversar na escola, não, mas ela brinca, ela gosta de brincar com os mais velhos. Não, mas ela fica com os pequenininhos, mas brinca bem, na Então, mesma idade. e E perfeito não você é um trazer. bem também, né? Porque as pessoas não entendem o quão engajada essa criança tá. Exato. Mas ela tá lá. E é legal você trazer o brincar, né? Porque você sabe também muito bem que no brincar a gente consegue avaliar todas as competências da criança. E quando nós estamos ali avaliando o brincar numa menina pititica, né, pequenininha, nós precisamos entender que muitas vezes aquele brincar que pode ser compartilhado, que ela pode ter ali uma reciprocidade com uma ou outra coleguinha, muitas vezes ele se comporta de forma imitativa. Geralmente essas meninas, elas têm ali uma amiguinha que é até às vezes o hiperfoco delas, mas às vezes tem um vínculo maior com essa amiguinha em específico, e ela passa a imitar a brincadeira conforme a menina faz ali, Sim. brincadeira social no caso, Sim. né? Ela passa a imitar como ela se comporta nas brincadeiras e mesmo as interações, né? E também é interessante, falando em crianças, né, menores, avaliar que nem sempre em meninas você vai avaliar prejuízos. Normalmente você encontra excessos comportamentais. Eu ia falar do excesso agora. É, As pessoas não entendem direito o que são esses excessos de comportamento. Explica para quem está nos assistindo agora sobre excesso de comportamento. até porque, né, o manual médico DSM ele fala em déficits, como se Exato. fossem só prejuízos, Uhum. né, que deveriam ser elencados para avaliar os critérios de autismo. Mas não, é tudo aquilo que foge Da- do padrão da tipicidade, a gente precisa estar atento. Sim. Então, as meninas começam a fazer vínculos muito intensos, elas acabam fazendo excesso nas aproximações, invade espaço, muitas vezes para iniciar uma interação, ao invés delas cumprimentarem aquela amiguinha, Inadequada. elas abraçam muito forte, beliscam, puxam o cabelo, então são de excessos ali comportamentais, né? E os vínculos são muito frágeis também, muito oscilantes. Então, em meninas muito pequenas, o que você observa é isso, um brincar muitas vezes imitativo, elas acabam sim se comportando de maneira diferente em ambientes e com pessoas não Sim. diferentes, especialmente, Lívia, em relação ao volume da voz, a prosódia. Eu acho que isso é muito interessante, né, para profissionais da saúde, da educação, para familiares observarem. Sim. Porque muitas vezes você está ali com uma menina que com você, às vezes ela pode até se apresentar como um mutismo seletivo. Ela não te responde, ela não comunica, ou senão ela fala em voz muito Muito baixa com baixinha. você. E aí entra um familiar, entra a mãe, ou ali na sala de espera, ela está se comunicando. Então, assim, ambientes não previsíveis, pessoas não familiares, muitas vezes são suficientes ali para mudar a entonação, né? A tonação, não só a entonação, mas Sim. especialmente o volume da voz. Esse é um sinal bem característico. Um contato visual ensaiado, forçado. Tem algumas meninas muito novinhas que elas chegam a regalar os olhos ali para aparentar, né? Para parecer que estão realmente ali fazendo um contato visual. Isso tudo elenca até a próxima pergunta que eles tinham colocado na caixinha, né? Quais são os sinais na infância que são mais ignorados? Isso daí, né? Porque tem que ter um olhar clínico muito bom, Tem que ter um tem que olhar ter clínico. muito conhecimento em neurodesenvolvimento, em autismo, porque senão passa batido. Passa, inclusive, né, falando agora dos critérios B, né, dos domínios que envolvem o critério B, que são padrões restritos e repetitivos de Restritivos. comportamento, quando nós falamos em hiperfoco e interesses restritos, o das meninas e mesmo das adolescentes, das adultas, são muito semelhantes àquelas com desenvolvimento típico. Então, elas vão se interessar por bonecas, por panelinha, por livrinhos, as adolescentes por celebridades, Sim. né, por dancinha de TikTok. Nada que chame a atenção. Não, tutorial de né? maquiagem, ou seja, são temas que são desenvolvidos também Sim. por meninas, por mulheres com desenvolvimento típico. Aí a diferença vai estar na intensidade, no quanto que elas dispõem ali do tempo delas naquele tema em específico, né? E eu acho que vale a pena também falar, Lívia, sobre a seletividade alimentar, sobre a rigidez de comportamento que é muito marcada. Então, ali nas interações, por mais que aparente ali uma competência social adequada, elas acabam controlando muito as interações.
controlando muito o ambiente. Então, a rigidez é marcada. Uma rigidez também moral na adolescência, né? Muito significativa. Seletividade alimentar é muito frequente, mas não somente por alterações sensoriais, principalmente por rigidez de Pela comportamento. rigidez. É, e inclusive, a gente precisa ficar muito atento na adolescência em relação à anorexia e bulimia, porque Acontece é um muito. risco muito maior neste público. Elas Eu ia falar agora sobre o que que a gente tem que prestar atenção nos momentos próximos à puberdade e adolescência. Além disso, então, a questão da rigidez piora, anorexia, bulimia, o que mais que Sim. difere? Transtorno disfórico corporal é muito comum, né? Elas acabam ali querendo pertencer a algum grupo, né? Querendo se adaptar ali à aparência, né? Tudo isso, né? Para pertencer realmente, né? A algum grupo social acaba impactando. Então elas automonitoram. Então aí vai o transtorno disfórico, a anorexia, Abriu porta para outro transtorno, né? abre bulimia, questões em relação ao desenvolvimento afetivo, romântico. Na adolescência ainda a gente precisa ficar muito atento à menarca, né, as A primeira. alterações ali biológicas da própria fase. Então já tem estudos que relatam que a puberdade costuma acontecer mais precoce neste público e muitas vezes elas não têm maturidade Para cognitiva lidar com para lidar, fora menstruação. as questões sensoriais, né? Sim. Lidar ali com a Uhum. sensação do fluxo menstrual, Usar o absorvente. o odor do próprio sangue, Sim. né? Rotinas de autocuidado. Muitas começam a ter a necessidade de suporte total para essa fase do mês, do ciclo menstrual. Sim. E você deve ter pacientes também assim que precisam, inclusive, bloquear, inibir a menstruação, porque é incapacitante E a mãe para vive elas. isso e é tão doloroso. E sabe que eu vivo no consultório? Eu não sei como que você lida com isso. Seria até legal uma troca de experiência entre neuros. Tem muitos. Você entende essa peculiaridade, como não é vista aos olhos da maioria da sociedade, mas principalmente dos pais homens. Eles não veem, ela brinca, ela é isso, ela conversa normal, ela gosta dos mais velhos. Então a gente tem essa invalidação desde a infância, porque eles não aceitam essas sutilezas, não enxergam, não jogando a culpa, mas não enxergam essas Desde sutilezas. sempre, desde sempre. As meninas são invalidadas. É uma realidade, Lívia, infelizmente, mas aí é que tá, né? O que eu costumo fazer? Eu deixo impressa já uma folha dos critérios diagnósticos, eu começo a pontuar um a um o que aquela criança apresenta. Tá. Sabe? Porque às vezes é muito difícil. E às vezes é muito difícil, nesse recorte de consultório, né, ser validado as características do espectro. Então, eu sempre peço para os pais encaminharem vídeos para mim. Uhum. Né? Eu Sim. peço se essa criança está em terapia, precisa ter vídeos de terapia, precisa ter observação em ambiente escolar. Isso é muito importante. Sim. É ali que você tem competência de pares, né? Então é ali que você precisa avaliar. E aí vai ficando mais claro para eles. Sabe o que eu gostaria de falar, Lívia? E eu acho muito importante aqui, a gente começou a falar da adolescência, voltou um pouquinho para trás, é sobre a sexualidade, sobre a construção ali da identidade da sexualidade, mas não só sobre a adolescência. A gente precisa começar a abordar isso na infância. E você sabe, você recebe muitos programas de ensino, não tem nenhum programa Não. para poder começar A abordar. a ensinar limites corporais, né? Sim. Onde É um- posso ser tocada e quem pode me tocar. É um assunto meio tabu ainda, né? Infelizmente. E aí chega na adolescência, essa menina aprendeu o quê sobre limites do próprio corpo? Foi ensinado Sim. desde pequenininha sobre consentimento, sobre ela conhecer, sobre a a Sim. identidade dela mesma, né? Sobre ela saber o que ela pode ou não, o que ela quer e que ela pode dizer não, porque as meninas elas têm um comportamento muito característico que é de hiperconformidade, que a gente Sim. chama de síndrome da boazinha. Sim. Né? Uma necessidade de agradar, uma necessidade de pertencer e elas acabam tendo muita dificuldade em impor limites e falar não. Eu penso que os pais não conseguem abordar isso, não julgando, e é difícil a gente ter uma Difícil. orientação parental, uma necessidade de orientação parental para essa abordagem sobre sexualidade desde cedo.
Sim, é Então, verdade. isso que deixa tudo muito mais difícil e a gente chega num ponto que às vezes é até mais difícil de reverter. Exato. E aí, pessoal, fica esse alerta para vocês famílias, para vocês profissionais da saúde, sejam médicos, sejam terapeutas. Nós precisamos desde cedo começar com educação sexual, porque educação sexual é proteção, né? Então, assim, a vulnerabilidade, o risco de abuso acontece desde pequeno. Essa semana mesmo, nós tivemos ali, né, nas redes sociais o relato Meu de Deus! um terapeuta que está preso por Sim. abuso sexual de uma criança pequena. Então, isso acontece com frequência. E na adolescência, se não formos nós, pais, profissionais, terapeutas, educadores, a ensinar sobre educação sexual, aonde Não essas vai meninas vão aprender. procurar? Nos pares, informação nos pares, em redes sociais, na internet. Exatamente. Ficam ainda mais vulneráveis a situações de abuso, de Mais violência, suscetíveis, pedofilia. Então, assim, pedofilia. é muito grave. É muito grave. Então, ensinar sobre limites, sobre o que é permitido em público e em privado, quem pode ou não acessá-los, né? Falar sobre consentimentos, precisa ensinar sobre sexo seguro, Por isso que a né? informação é tão importante e as famílias têm medo de falar sobre Sim, é isso. um tabu, mas é É proteção. É proteção. proteção. Né? A gente já tem dados. Bom, se nós formos considerar aqui, nós estamos falando de autismo feminino, a Organização Mundial de Saúde, ano passado, divulgou um novo relatório, né, que uma em cada 3 mulheres já sofreram algum tipo de violência, seja física, sexual, psicológica, econômica, patrimonial. Quando a gente traz isso para as mulheres autistas, isso aumenta exponencialmente. A gente já tem vários estudos falando sobre isso. E a gente, isso daí já está muito divulgado, não só em estudos, nos próprios relatos das mulheres Sim, autistas adultas sim. que hoje aparecem na internet, contam a sua história na internet. E É. realmente é 9 em 10 mulheres. Sim, esse estudo de Casales é famosíssimo, né? Assim, em 2022, é um estudo francês. Então, 90% das mulheres já É sofreram isso. algum Algum tipo tipo de de abuso. violência e de violência, né, Sim. sexual, mas e em torno ali de 40% de, É muito alto o número. sendo que 2/3 dessas mulheres sofreram a primeira violência sexual antes dos 18 anos. E mais da Menina metade mais de uma ainda. vez. Meu Esses são os Deus. dados de Casales, desse estudo de 2022, que está intensamente divulgado, Divulgado. mas que ainda assim temos muito poucas políticas públicas para Sim. mudar o cenário da violência contra a mulher. Inclusive, né, Lívia, essa semana está tendo lá o 70º encontro de comissão ali sobre violência contra mulheres nos Estados Unidos, em Nova York. E tem uma pauta sobre mulheres com deficiência. Está havendo ali uma pauta. Mas vocês percebem que isso é uma deficiência global, não é só aqui do nosso país. Essas mulheres, essas adolescentes autistas, elas são silenciadas o tempo todo. Ou porque elas acreditam que elas não vão ser validadas no relato Sim. delas, porque mesmo dentro da própria casa, da própria Uhum. família, elas são desacreditadas. A mulher já é O tempo desacreditada. todo. Imagina a mulher vulnerável. Exatamente. Já existe isso somente pelo gênero feminino, né. Exatamente, E por si quando só, você por coloca si isso só. através, né, das instituições, que suporte que essas Uhum. meninas, essas mulheres têm. Suporte e muitas vezes, né, quando a gente, olha para essas mulheres adultas, há uma dependência emocional e econômica muito grande desses parceiros ou parceiras. Sim, Então, muitas vezes elas têm receio, inclusive, né, de denunciar sim. e realmente não tem uma rede de apoio ali depois disso. Por isso, a taxa de suicídio é enorme Enorme. nas mulheres. 4,4 vezes maior do que em Então, homens. às vezes, muitas mulheres me perguntam, mas por que que a taxa de suicídio é tão maior nas mulheres do que nos homens? A nossa cultura fez isso acontecer. E na mulher vulnerável, então, realmente, nós É. temos essa explicação. E se a gente colocar isso, né, no contexto do autismo feminino, no contexto de diagnósticos tardios, porque estudo Tardio. recente também, agora de 2025, da Dimmer e colaboradores, o que foi apontado? Que mais de 2/3 das mulheres autistas são diagnosticadas somente
na fase adulta, na vida adulta. E eu ia te perguntar agora, diagnóstico tardio, você acha que traz mais sofrimento ou alívio? Olha, eu não diria só alívio, né? Porque aí envolve muitos Alívio aspectos. agora eu Agora, entendo por sim, então, quê. eu não diria só o alívio, Tá. porque sim, existe o alívio, no sentido de agora eu entendo as minhas particularidades, porque você deve ouvir isso também lá no teu consultório. O que eu mais ouço é: eu sempre achei que eu era estranha, que eu era diferente e que havia algo de errado comigo. Como assim algo de errado? Se isso não é uma doença, se isso é um funcionamento diferente deste cérebro, mas é o que eu ouço mais. Sim. E eu ouço isso repetidas vezes. E quando você tem um diagnóstico tardio, por mais que você tenha vivido uma vida de desafios, uma vida mascarando, né, suas dificuldades, com um custo alto ali em saúde física, mental, em qualidade de vida, ainda assim, você tem oportunidade de se conhecer, Uhum. né? Você tem oportunidade de buscar um suporte adequado, de trazer as pessoas próximas que você tem para junto de uma terapia, para entender o teu funcionamento, para que você possa ter relações Sim. mais saudáveis, baseadas no respeito. Também No entendimento e na compreensão. Exato. Ainda proporciona, né, oportunidades em relação aos direitos legais, Uhum. né, às pessoas com deficiência. E a procura realmente ali de um suporte que faça sentido para a vida dela. Até porque, até ela chegar nesse ponto, ela passou por inúmeros médicos e recebeu inúmeros Outros outros diagnósticos. diagnósticos. É isso. Na infância, especialmente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na vida adulta, nós temos a depressão, em torno de 50%. Transtorno bipolar, transtorno de Sim. ansiedade. E na depressão, 50% das mulheres autistas só receberam um diagnóstico de autismo depois de pelo menos um evento depressivo. E aqui, Lívia, vale a pena falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Então, esse tem sido um diagnóstico de confusão. Ali, as características. Dentre ser ou ser comórbido. Pois é, 15% das mulheres com diagnóstico fechado de personalidade borderline fecham critérios para autismo. Ou seja, existe ali uma condição comórbida entre ambas condições, porém nós temos muitas adultas com diagnóstico de personalidade borderline recebendo o diagnóstico equivocado de autismo, Tá. né? E muitas mulheres autistas recebendo o diagnóstico De border. de borderline. E assim, como intervir em cada situação? Eu acho que primeiro é como diferenciar, né? Isso é o Primeiro princípio de passo. tudo. E aí, a minha orientação é mais para os profissionais mesmo. Porque assim, quando a gente fala em diagnóstico, não basta você estudar o DSM. Você precisa entender o desenvolvimento típico, primeiro. E precisa entender como se faz um diagnóstico. Quando nós falamos em autismo, nós estamos falando de uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, as características têm que estar presentes ali na primeira infância, mesmo que de maneira sutil, mesmo que de maneira mascarada. Então, quando você está vendo uma mulher, você precisa ter o histórico da primeira infância. E muitas vezes ela não vai se recordar de Não. características da primeira infância. Ou mais que isso, às vezes não tem ali uma mãe, ou um pai, ou um Exato. familiar que possa informar. E isso é um complicador. É um complicador. Né? Eu falo para as mães que vão com uma suposta hipótese delas mesmas, que antes de ler as coisas na internet, tomar cuidado com isso, você tem que passar a sua vida inteira a limpo, para Exato. daí a gente ter toda esse, como que eu digo, esse esclarecimento longitudinal. Sim, exato. E já no transtorno de personalidade borderline, né, as características elas vão se construindo na adolescência e no início da vida adulta. Ou seja, essa mulher que não é autista, Sim. que tem o diagnóstico de borderline apenas, entre aspas, ali na primeira infância não tinha a menor dificuldade social.
né? Não haveria ali nenhum comportamento do espectro do autismo, nem de maneira mascarada. Então, vejam como é importante. E aí é claro que a condução precisa ser de acordo com as suas particularidades. E quando ambas condições coexistem, somam-se prejuízos. E as E aí a gente já mães. tem dados, desculpa te Não, cortar, imagina. e a gente já tem dados de um risco muito maior de comportamentos suicidas. As mães que chegam até com diagnósticos por outros médicos de autismo e elas me perguntam, tá, eu tive o diagnóstico, o que eu faço agora? É tão mais difícil a gente orientar porque hoje a gente tem toda a intervenção na criança, até no adolescente já está ficando mais difícil. E aí, para onde elas vão? Quem que elas procuram? Muito interessante a tua pergunta e muito prudente. Eu acho que não só as mulheres, tá? Quando nós falamos de diagnóstico e de intervenção, Lívia, você deve observar isso no consultório. Quando nós encaminhamos para as terapias, normalmente os terapeutas fazem ali a avaliação comportamental, multidisciplinar e estabelecem ali comportamentos-alvo, programa de ensino, de acordo com aqueles repertórios em déficits e em excessos, e deveriam levar em considerações também potencialidades e talentos daquela, no caso, estamos falando do autismo feminino, daquela menina, daquela adolescente. Mas deixam de perguntar o que é mais importante para aquela família, para aquela adolescente, agora falando, para aquela mulher. Tá, foi importante para você receber o diagnóstico? Foi. Eu vivi uma vida de sofrimentos, eu não entendi o que acontecia comigo, agora eu sei quem eu sou. Agora eu posso conversar com meu parceiro, com a minha parceira, com a minha família e explicar alguns comportamentos, algumas crises que eu tive e que não era uma questão de ser dramática demais, que não era uma questão de ser sensível demais, mas é uma questão de dificuldade de autorregulação sensorial, de autorregulação emocional. E a partir dali, ok, eu já me conheço, eu já entendi que eu posso buscar um suporte, que eu posso ter ali uma rede de apoio melhor. Mas aonde é que essas características de autismo estão me afetando? E a partir dali é que vão ser direcionadas. Então não existe uma receita de bolo, Certo. não existe um encaminhamento padrão e nem deve, não existe nenhum único tipo de autismo. Né? O autismo é um espectro e as intervenções elas devem ser individualizadas. Claro que na adolescência e na vida adulta, pensando ali no autismo nível 1 de suporte, associado com comorbidades, a terapia cognitivo-comportamental costuma ser ali a base do tratamento, Perfeito. mas de acordo com as expectativas delas. Tá. Né? Muitas têm questões sensoriais ainda, que precisam ser melhor trabalhadas. Tem que direcionar a demanda. Exatamente. Está entrando ali em mercado de trabalho ou em época de vestibular, precisa avaliar quais são as competências que essa adolescente já tem, que essa mulher já tem e trabalhar essas questões, né? Perfeito. Então, as intervenções elas são muito individualizadas e devem levar em consideração as expectativas individuais e não só as avaliações. Perfeito. Gente, vai ter parte 2 disso, porque tem muita coisa ainda a ser dita, Muito. tem muitos detalhes. Esperem que a gente vai se reunir mais vezes, principalmente eu e ela, que estamos juntas sempre, direto. Quero te agradecer, amiga. Volte sempre no Café e Neuro. Eu que Você agradeço. vai ser sempre bem-vinda. Débora, volte sempre. Aqui está uma lembrança do Café e Neuro, para você sempre se lembrar que tem que voltar para fazer parte 2, 3 e 4, para quem nos assiste. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Eu que agradeço muito.